Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem as vistas ortográficas. Eu não vou explicar a parte teórica, porque nós já vimos em sala de aula. Eu vou apenas dar um exemplo de como desenhar as vistas de um objeto. E para isso eu vou usar esse objeto aqui, tá? Um objeto de madeira. Normalmente vocês fazem o exercício de vistas a partir de uma perspectiva desenhada, uma imagem que eu envio para vocês. E eu vou usar esse objeto aqui como se fosse uma perspectiva, tá bom? Então, eu vou supor para o desenho algumas medidas, mas no caso de vocês já têm um objeto em perspectiva com as medidas aí, tá bom? Então, nós vamos supor que esse objeto ele tem 3 por 3 e aqui tem 1, tá bom? Eu vou usar a escala de 1 para 50, que é a mesma escala que vocês vão utilizar. Então, ele tem 1 de altura também, aqui tem 1, aqui tem 2, e no total ele tem 3 por 3, certo? Vamos supor que ele esteja posicionado nessa posição aqui, tá bom? Em perspectiva. Que essa aqui seja a vista frontal, essa a vista lateral, e essa aqui a vista superior, ok? Vista frontal, vista lateral e vista superior. Então, como vocês sabem, nós vamos desenhar essas 3 vistas. E para isso, nós vamos precisar do papel, né, que já está aqui instalado na minha pranchetinha. E eu recomendo, a minha primeira dica para vocês é que vocês façam primeiro a margem e o carimbo nas medidas que eu pedi lá no enunciado do exercício, tá bom? Porque pode ser que no desenho, durante o desenho, vocês acabem ultrapassando a margem ou o espaço do carimbo. Então, para que isso não ocorra, é melhor vocês fazerem antes, sempre em todos os desenhos, a margem e o carimbo. Mesmo que vocês não escrevam, porque digamos que vocês errem o primeiro desenho, né, e precisem refazer em uma nova folha, então vocês não precisam fazer, por enquanto, preencher o carimbo, tá? Para não ter todo o trabalho de fazer a caligrafia técnica e depois perder, né, essa folha. Então, vocês podem fazer apenas o desenho da margem e o desenho do espaço do carimbo e começar a desenhar, certo? Então, nós vamos usar a escala de 1 para 50, tá? 1 para 50 no escalímetro, essa aqui. E a gente viu que o objeto, ele tem 3 por 3. Então, ele vai ficar, deixa eu ver aqui para ficar com foco aí para vocês. Ele não tá com muito foco. Mas o desenho, ele vai ficar mais ou menos desse tamanho, né? 3 centímetros na escala de 1 para 50, tá bom? Então, vocês não vão precisar ficar convertendo, nem estudando, trabalhando a questão da escala. É só usar a escala 1 para 50, se certificar que aqui tem o númerozinho 50 e começar a desenhar. Colocar as medidas que estão nas cotas, tá bom? Então, eu vou ter o espaço da vista frontal, vista lateral esquerda e embaixo da vista frontal a minha vista superior, certo? Então, fiquem bem atentos a esse posicionamento, porque ele precisa ser exatamente nessa posição. Primeiro eu vou desenhar a minha vista frontal, ao lado dela a vista lateral esquerda e embaixo dela a minha vista superior, porque essa é a posição nesse diedro, como a gente viu nas aulas, certo? Então, primeiro eu vou começar. A segunda dica que eu dou, além de fazer sempre a margem e o carimbo, é vocês fazerem tudo com a lapiseira fina, tá? Então, eu vou usar aqui a 0,5. Eu vou fazer um pouco mais forte para que vocês vejam no vídeo. Mas em casa, vocês podem fazer com a mão bem leve, porque se vocês precisarem apagar, fica mais fácil. E aí depois vocês vão fazendo, traçando com traços mais grossos depois, com as outras lapiseiras, o que precisar, tá certo? Então eu vou fazer uma linha para posicionar a minha vista frontal. Vou dar um espaçamento aqui da margem.
fiz uma linha bem fina, acho que nem tá dando pra ver. Então, eu vou fazer ela mais escura pra vocês verem, mas, como eu disse, em casa façam com a mão bem leve, tá? Então, fiz aqui a minha linha. E aí, eu sei... Por que eu fiz essa linha até o final? Porque o espaço que eu vou utilizar para desenhar aqui a minha vista frontal vai ser o mesmo que eu vou utilizar para desenhar a minha vista superior, tá? O desenho vai ter a mesma largura, que vai ser de quanto? Que vai ser de 3, né? Falei para vocês que eu vou considerar que essa medida aqui é igual a 3. Então, essa medida igual a 3, eu vou desenhá-la tanto na vista frontal quanto na vista superior. Então, é essa largura que eu vou fazer agora, tá? Então, usando a escala 1/50, eu vou medir aqui 3 e já vou passar a outra linha aqui. Então, a minha vista frontal vai estar aqui dentro, a minha vista superior vai estar aqui dentro também. Eu vou dar um espaçamento e vou fazer uma outra linha onde vou colocar a minha vista lateral, tá? A minha vista lateral também mede 3, né? Por coincidência, nesse objeto ele é 3×3, então a minha vista lateral também mede 3. Então, eu já vou fazer lá também essa medida de largura da vista. Eu tô fazendo assim, né, os espaços primeiramente, mas você poderia desenhar vista por vista, não tem problema, tá? Agora eu vou desenhar o início, a linha de cima aqui. Então, vejam que eu preciso apoiar um esquadro no outro, né, para poder fazer essas linhas horizontais, tá bom? Então, vou fazer uma linha horizontal um pouco afastada lá da margem, que já vai me servir tanto para a construção. É importante segurar bem aqui o esquadro. E essa linha ela já vai me servir tanto para a construção da minha vista frontal aqui, quanto para a construção da minha vista lateral aqui ao lado, tá bom? E aí então agora eu vou desenhar a vista frontal, né? Como eu falei para vocês, essa vai ser a vista frontal. Então ela tem esse quadrado, que vai ser mais forte porque ele está mais perto do observador, e esse quadrado que também está mais forte porque ele está mais perto do observador. Mas eu vou ver essas linhas lá no fundo também. Isso aqui vai ter 1 de altura e 3 de largura que eu já coloquei. E cada quadradinho desse tem 1. Aqui mede 1, aqui mede 1 e aqui mede 1, certo? Então, eu vou colocar a altura. A altura de 1, marquei aqui. Vou precisar novamente usar os dois esquadros, porque eu estou fazendo uma linha horizontal. Apoio bem esse daqui. E a minha vista frontal vai ficar aqui dentro. Eu posso já ir apagando para não ficar confuso as outras linhas. Eu vou deixar o restante dessa linha aqui embaixo, porque eu ainda vou desenhar a minha vista superior aqui, tá? Mas essa é a caixa, digamos assim, da minha vista frontal, tá? Eu preciso agora desenhar ela por dentro. O que é que ela tem por dentro? Ela tem essa linha aqui e ela tem essa linha aqui, a cada um. Então, eu vou lá e vou medir 1 e 1. E vou fazer minhas linhas verticais. Fortalecer um pouco aqui, apagou. E está quase pronta a minha vista frontal. Olha só. Então, essa é a minha vista frontal, que equivale a essa posição aqui do objeto, tá? Agora, eu vou desenhar a minha vista lateral. Minha vista lateral é essa aqui, tá bom? Então, ela vai ter a mesma altura.
Então, agora, eu não preciso nem medir, porque eu sei que é a mesma altura da vista frontal. Então, eu posso simplesmente vir aqui com o meu esquadro, apoiar ele na mesma altura da vista que eu coloquei na vista frontal e traçar a linha, tá? Pronto. Estaria pronta a minha vista lateral, só que existe um traço aqui, né, para indicar esse recorte nessa peça. Eita, desculpa, agora. Para indicar esse recorte aqui na peça, eu preciso fazer uma linha tracejada aqui, nesse ponto, tá? Para indicar que ela tem esse recorte aqui, ela não é cheia. Se eu fizesse a minha vista lateral simplesmente esse retângulo, daria a ideia de que era uma peça sólida inteira. Então, para dar essa ideia de que ela tem um recorte, eu preciso fazer na medida de 1 metro, né, que eu falei para vocês que tem aqui, eu preciso fazer essa linha tracejada. Então, eu vou medir 1 e vou fazer essa vista aqui, essa linha tracejada, na minha vista lateral. Certo? Então, ela está quase pronta, só falta dar o acabamento, apagar e fortalecer, né, o contorno dela, que é mais forte do que essa linha tracejada. Então, eu vou apagar. Ela vai ficar quase pronta. Vai ficar faltando só esse contorno para dar a diferenciação das linhas que eu vou fazer no final, tá certo? Agora eu vou fazer a minha vista superior, que é onde embaixo da vista frontal, tá? Então, eu vou desenhar ela nessa posição aqui, que seria a vista superior, certo? Então, ela tem 3 por 3. Eu já medi a largura de 3, já está aqui. Agora, eu preciso somente medir a altura. Então, eu vou marcar 3. E vou marcar também essa parte superior aqui, que é 1, tá? Então, já vou deixar marcadinho aqui. Então, agora eu vou precisar fazer linhas horizontais, vou precisar dos 2 esquadros. Apoio esse aqui. Fiz o tamanho da peça toda. E agora eu vou fazer aquele trecho lá de 1. Vejam que eu não fiz uma linha completa até o final, porque eu sei que ela não vai encostar aqui, nem aqui. Ela vai vir, vai ter uma linha vertical aqui e outra aqui. Que eu também não preciso medir, pegar o escalímetro e colocar as medidas aqui. Por quê? Porque essas medidas já estão no desenho de cima. Então, vejam como é fácil desenhar as vistas. Porque quando eu faço uma, automaticamente eu já tenho informações para desenhar a outra, tá? Então, eu simplesmente peguei, ó, alinhei o esquadro aqui na vista frontal. Ó, deixa eu tirar o esquadro para vocês verem. Vou colocar assim. Eu alinhei aqui pela vista frontal para desenhar aqui na vista superior. Tá vendo? Alinhei aqui na vista frontal e desenhei aqui na vista superior. Agora é só apagar os excessos, tá? Eu vou apagar os excessos. E eu sempre deixo para o final essa questão da lapiseira, da diferenciação de linhas, que é super importante em desenho técnico, tá? Então, o que é que fica mais perto do observador? Essas linhas que ficam mais perto do observador, elas vão ser mais escuras. Então, por exemplo, na vista frontal, esse quadradinho e esse quadradinho, eles vão ser mais escuros, e essas duas linhas aqui de cima e de baixo, elas vão ser mais claras. Na vista lateral, todo esse contorno vai ser escuro, tá? E só a linha tracejada vai ser mais fina. Na vista superior, todo o contorno vai ser escuro novamente, porque a peça é vista como um todo, tá bom? Então, eu vou pegar a minha lapiseira mais grossa e vou fazer esses detalhes, tá bom? Para peças, para
para que o desenho tenha uma expressão, para que a diferenciação de linhas possa deixar mais claro o que é que está mais perto e o que é que está mais longe do observador, nesse caso. Então, aqui eu vou ter o cuidado de não passar na vista frontal a linha toda, fazer apenas o contorno dos quadrados. E vocês vão ver a diferença já já. Aqui é todo o retângulo, né? Vejam que é sempre esse jogo de esquadros, né? Sempre um apoiando o outro. E deixa para fazer essa cobertura, né, digamos assim, com o lápis mais grosso no final. Deixa eu apagar aqui primeiro os excessos. Porque senão, à medida que a gente vai passando o esquadro por cima do desenho, vai borrando quando você usa a lapiseira com a ponta mais grossa. Então o desenho fica feio. Então, só concluindo aqui para mostrar para vocês. As linhas verticais e agora as linhas horizontais. Então, não tem mistério no desenho de vistas, é só uma questão de você compreender o objeto primeiro. Então, visualiza bem essa perspectiva aí que eu enviei, preste atenção nas medidas, use a escala correta, senão o desenho não vai ficar do tamanho certo, tá? E no final, dá esse ajuste, né, com a lapiseira correta. Então, olha só, vista frontal, dá para perceber que aqui a linha está mais fina e aqui também, né? E aqui a linha está mais grossa, porque essa é a parte, essas duas partes estão mais próximas do observador no objeto, como eu mostrei para vocês. Na vista lateral, todo o contorno é feito com a lapiseira mais grossa e aqui entra uma linha tracejada. Por que tracejada? Porque ela é invisível nessa vista lateral, mas ela existe. Eu preciso indicar que existe aquele recorte lá. E aqui na vista superior, todo o contorno do objeto ele é com a lapiseira mais grossa, tá bom? Então tá aqui um exemplo de como desenhar vistas ortográficas. Lembrando que essa é a maneira como se aceita aqui no Brasil, de acordo com a NBR, tá? Nessa posição, vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. A gente sempre vai desenhar assim, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o desenho de perspectiva.